Olá, sejam bem-vindos. Oi, Ayla. Bem-vindos à live sobre dificuldades de aprendizado. Oi, Laura. Enquanto vocês vão entrando, hoje a gente vai falar sobre dificuldades de aprendizado. Boa noite. Já recebi algumas perguntas, mas mandem os seus questionamentos que eu vou tentar responder o máximo que eu conseguir. Olá, Juliana. Vou aproveitar e dar uns recados. Gente, no meu feed eu estou sorteando um livro autografado por mim e pelo Maurício de Souza. É o nosso lançamento, Melhores Amigas para Sempre. Então, quem ainda não se inscreveu lá no feed, entra lá e já se inscreve, que o sorteio vai ser dia 30. E aí já vai conhecer o nosso lançamento da coleção Bem Me Quer. Também, quem ainda não se inscreveu no canal, tá cheio de novidades. Toda semana eu posto aula lá. Então entra lá, é Paula Furtado, psicopedagoga, e já aperta o sininho para receber as notificações das lives, das aulas e das novidades que vão aparecendo. Bom, eu vou colocar aqui a primeira pergunta, olha só. Primeira, como desenvolver o ritmo de leitura? Minha filha tem 9 anos e lê muito lento e silabado. Olha, essa pergunta eu escuto bastante, eu recebo bastante paciente em consultório com essa leitura lenta. E o que eu falo muito para os pais é assim, alternar a leitura. A criança tem que ter modelo, então o que acontece muito é que quando ela é alfabetizada, os pais param de contar a história, e é justamente aí que precisa ter todo aquele modelo das pausas que têm que ser dadas nos pontos, nas vírgulas. Então aqui já é uma coisa muito importante continuar contando histórias, para ele perceber o ritmo da leitura. Outra coisa que faz a criança ganhar um ritmo é ler junto com ela. Então, assim, o pai lê até um ponto, ou o professor, ou o psicopedagogo, lê até um ponto, aí a criança lê até o outro ponto. E aí vai parando no final do parágrafo e pergunta aquilo que ela entendeu. Porque aí ela vai ganhando mais ritmo, não fica só aquela leitura silabada, que ela termina não entendendo aquilo que está sendo trabalhado. E outra é treinar a leitura, né? A leitura não precisa ser treinada, às vezes, quando a criança tem uma dificuldade. Não adianta treinar só textos linkados com a faixa etária e o nível de escolaridade dela. Vamos pegar textos mais curtos, até para ela ficar mais animada a ganhar ritmo, né? Então, ela vai pegando livros menores, aí vai aumentando, assim, os textos, e aí ela vai trabalhando esse ritmo. Pegar temas de interesse dela, mas olha, essa sugestão que eu dei de fazer uma leitura junto, porque eu vejo às vezes os pais dividirem, mas eles dividem assim, lê uma página, o outro lê outra. Só que a página inteira, para quem tem um ritmo lento, é muito complicado. A Ayla colocou como motivar o adolescente. Em que sentido, Ayla, na leitura? Como motivar crianças de 12 anos a ler mais? Isso, agora já respondeu. Olha, primeiro é essa coisa do modelo da leitura, né? Então é bem interessante, tanto pais como professores, porque eu vejo que também nessa idade já não tem mais aquele momento de leitura que alguém lê para a criança. Levá-las em livrarias, agora com a pandemia é complicado, mas vamos ver junto, vamos descobrir um livro que seja do interesse dele. Então entra junto com a criança na livraria online e já vai escolhendo junto com ela. Vai também começando assim, sei lá, escolher um livro, começa a se interessar, lê o livro, comenta com a criança,
mas o principal é descobrir o foco de interesse dele, né? Então, buscar leituras que estejam mais ligadas com a realidade, com os hábitos, com os hobbies, com aquilo que a criança gosta mesmo. Boa noite, Érica. Ó, falando de criança de 12 anos, entrou aqui uma escritora bárbara para essa faixa etária. E eles gostam muito de livros de mistério, de livros que falem deles mesmos. Então já começa aquela coisa de aventura, de ir para o mundo, né? Então o adolescente, ele vai ser motivado com aquele ponto de interesse dele. E aí ir criando um hábito, sabe? Conversa com ele sobre aquilo que ele está lendo, traz sugestões, busca junto. Então é muito bacana quando a gente participa da vida da leitura. Vou colocar outra aqui, ó, que me mandaram que já tá. Olá, sou psicopedagoga e estou com uma paciente que está apresentando muitos medos. O que posso fazer para ajudar? Para ajudá-la? Isso. Bom, medos tá uma coisa geral. No consultório eu nunca recebi tanta criança com medo. E eu sou apaixonada pelas histórias. Eu acho que as histórias já trabalham por si só. Aqui só não falou a idade da criança, mas busca alguma história que fale sobre o tema. Quando a gente começa a falar sobre um tema que é um tema difícil para a criança, né? Aquela que bate em todo mundo, a gente vai direto falar sobre a raiva. Não adianta a gente ficar só conversando, porque o racional às vezes não sabe porque ele bate, porque ele estoura ou porque ele sente medo. Então a história já faz essa conexão. Então busque histórias que tratem o tema medo, que tenha alguma superação, né, que a pessoa tenha conseguido vencer essa dificuldade, e aí já dá o link para a conversa. Eu tenho aqui algumas sugestões. Olha, tem a Princesinha Medrosa, que é fantástico para os menorzinhos. Tem o Leãozinho Corajoso, que eu escrevi para a editora Girassol, que é do Histórias para Aquecer o Coração. Tem um livro de medo que eu escrevi agora para a coleção Bem Me Quer, que chama Circuito Aventura. Esse tá bem bacana porque eu coloquei muitos tipos de medo. Hoje mesmo eu trabalhei ele em consultório. E aí quando você lê e você mostra que tem diferentes tipos de medo e que cada um reage de uma maneira diferente, eles conseguem se identificar com mais facilidade. E nessa história eu também coloquei que não é na primeira vez que a gente vence o medo, mas que às vezes o medo, tem gente que quando tem medo fica pálido, tem gente que o coração dispara. Então as sensações são diferentes. Mas quando a gente escolhe uma história linkada com medo e que tem uma superação, a criança já começa a falar na hora. Hoje eu contei essa história do Circuito Aventura para minha paciente. Depois eu já pedi para ela fazer representar com massinha o próprio medo. E na hora ela falou, o meu medo é igual do Zé da Roça, eu tenho medo de escuro. Então já deu o link na hora, é muito gostoso porque ele já se identifica com o personagem, ele vê que aquele personagem venceu, superou aquele medo que ele tinha, então que o grande problema dele, o grande medo dele também tem solução. Então as histórias são fantásticas. Qualquer história já trabalha essa superação. Oi, Ana. Ana Cristina, seja bem-vinda. Então, qualquer história já trabalha essas superações, mas quando a gente pega uma linkada com a dificuldade, a melhora é muito mais rápida, porque a identificação é imediata. Então, eu sugiro histórias que trabalhem superação de medos e atividades também. Vamos desenhar o seu medo, vamos transformar esse medo, vamos imaginar você já com esse medo superado, sabe? Conversar de igual para igual. Olha, tá vendo? O Cebolinha nessa história também conseguiu, o Leãozinho também, ele não foi na primeira tentativa. Então, aos poucos, a gente vai conseguindo que tenham esses medos, essas identificações feitas e os medos superados. Gente, para quem entrou agora, hoje a live é para vocês, então podem mandar a pergunta que vocês quiserem sobre dificuldades de aprendizagem
E aí a gente vai respondendo conforme vocês vão mandando as perguntas. Vou ver aqui mais uma, vou pôr. Paula, meu sonho é ser psicopedagoga. Qual instituição você fez ou recomenda? Bom, eu fiz o Instituto Sede Sapiens, que eu recomendo muito. Eu acho que é um curso assim super completo. Ele é lá na Ministro de Godói, na Rua da PUC. E é um curso de 2 anos e meio, né? Você já sai como psicopedagoga clínica institucional. Na Cristina, que está aqui, também fez sedes. É muito completo. Eu percebo assim, tem outros cursos que eu conheço, alguns que eu não conheço, não posso falar sobre eles. Mas o que eu percebo no SEDES é esse diferencial, assim, de você sair completa mesmo. São 2 anos e meio, é muita informação, muito conteúdo, e a gente sai já muito bem preparada para atuar no consultório. Eu me lembro que eu já comecei a atuar no meu primeiro ano que eu fiz, eu já comecei com consultório, lógico que era aula particular, mas já tinha o diferencial, porque já estava todo o embasamento assim, muito bom. Mas existem muitos cursos bons que a gente pode seguir, o importante é seguir o sonho. Então aqui quem falou disse que o sonho dela é ser psicopedagoga, então corre lá, vai atrás. E às vezes, se o que faltou, a gente vai atrás de outros cursos que vão nos ajudando. Ana, tem um novo aluno que é dileto e estou tendo dificuldades, pois estou longe do consultório, escola desde 2008. É disléxico, Ana? Que saiu... tá. Bom, a dislexia... Eu acho assim, geralmente quando a criança vem com essa dificuldade muito grande no transtorno da leitura escrita, né? Então eu faço primeiro de tudo a reorganização das letras disléxicas. Eu acho que se a gente não, porque a criança disléxica, para quem não conhece, ela recebe essas imagens invertidas. Então quando é o B, ela recebe como D, quando é o A de imprensa, ela recebe como E, o H como E. Gente, é uma infinidade de trocas que eles têm. Agora, tem alguns que tem mais que os outros. Então, a primeira coisa para fazer é fazer um teste da dislexia, que são com pseudopalavras. O que é isso? São palavras que não existem. Então, lá vai estar escrito do BOP. A criança não vai ter aquele recurso de que se ela não entendeu, ela vai mudar a palavra. Por exemplo, se falar, eu joguei o dado. Ela leu, eu joguei o babo. Ela sabe que babo não existe, não faz sentido. Então, ela vai ler depois, eu joguei o dado. Só que, com as pseudopalavras, ela vai ler exatamente como ela recebe. E aí a gente vai anotando tudo que ela leu, como ela leu, e aí a gente vai descobrindo quais são as letras que ela troca mais. E essa reorganização das letras é muito tranquilo de ser feito, viu, Ana? Porque é exatamente como se a gente fizesse uma alfabetização bem silábica, aquela coisa bem tradicional mesmo. Se a criança troca o B e o D, não adianta eu ficar trabalhando as 2 letras ao mesmo tempo, porque ela vai continuar confundindo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro, só trabalhar o B. Então, eu vou trabalhar o B com massinha, o B no corpo. Às vezes eu faço aquela letra B no chão, a criança vai pulando a letra B. Então, eu fico uma semana só trabalhando o B. E aí, ele só vai ler palavras com B. Eu vou fazer aquelas listas, bala, bela, bola, boba, lobo. Então, centenas de palavras ele vai lendo só com a letra B. Quando eu for trabalhar o D, ele já está reorganizado, que toda vez que ele receber a imagem do D, na verdade é o B. Então é trabalhado de uma maneira muito tradicional, mas para não ficar chato e até para incorporar mais, quando a gente põe essa parte espacial do corpo, eles respondem muito mais rápido. Então eu trabalho muito com essa coisa de, vamos trabalhar o B? Então primeiro faz com massinha,
pula a letra B e vamos desenhar a letra B com tinta, com cor. Então, tem que ser N fatores, N exercícios em cima de uma letra para depois se organizar. E depois a gente vai introduzindo as frases, vai trabalhando o ritmo, interpretação, mas é muito tranquilo quando a gente faz a reorganização das letras, eles vão embora. Porque imagine para uma criança que está o tempo inteiro lendo e trocando. Que maravilhoso, Paula, você me aliviou. E você é uma professora de alfabetização de mão cheia, né, Ana? Então, para você é muito tranquilo, haja dessa maneira, trabalhe as trocas separadamente e vai fazendo de uma maneira divertida. É muito chato ficar lendo listas, bala, bola, bela, então eu fazia de uma maneira mais divertida. Então eu punha a lista lá, primeiro a gente lia a lista, aí eu fazia charadas. Eu sou usada no jogo de futebol, então ele ia lá e riscava a palavra bola. Só que para ele riscar a palavra bola, ele leu inúmeras vezes várias palavras com B. Então aí ele vai reorganizando e vai em frente. A dislexia, assim, quando a gente vê, às vezes eu faço o teste, a criança tem 96% de troca. Então é uma coisa que quando você fala para os pais, quando você dá devolutivo, eles ficam assustadinhos, 96%. Mas quando você reorganiza uma letra, você reorganiza a outra. Se você trabalhou o B, o D está reorganizado. Se você trabalhou o A, o E está organizado. Então é muito gostoso por conta disso. Então tem vários exercícios. Tem a ABD, tem uma cartilha também de dislexia, que é bem bacana. Mas que eu prefiro fazer os meus próprios exercícios. Eu prefiro seguir essa linha e já ir trabalhando junto com a criança. Eu vou vendo qual é a dificuldade que entra mais forte. Então, às vezes, tem horas que é o R posicional, tem horas que é o NH com LH. Então, cada criança, até dependendo do próprio nome, né? Às vezes, ele tem um nome que já tem o LH ou NH. Então, ele não vai trocar com tão frequente como outra criança que não tem essas letras no nome. Então a gente vai percebendo que muda muito de criança para criança. Agora o PB, o Q e o P, o A e o E é meio geral. O N e o M, eles trocam demais. E tem as outras letras que aparecem muito com os disléxicos também, são as surdas e sonoras, que são as letras que também estão relacionadas com som. Então ele não vai ter só aquele recurso, né, o F e o V, são letras que são, o movimento da boca são exatamente iguais. Eu tenho uma coleção que eu fiz, que chama Na Ponta da Língua, que é só com essas trocas das surdas e sonoras. Quando eu fiz, eu trabalhava em primeiro ano, que agora é o segundo ano, né, primeira série, que é o segundo ano atual. E eu fiz essa coleção porque no primeiro ano acontecia essas trocas, né, no início da alfabetização. Mas aí essa coleção começou a ser muito adotada por fonoaudióloga, né, porque são trocas da fala também, que estão ligadas ao som. E aí que eu fui percebendo, e aí dislexia, TDAH, então começou a vender muito para toda essa vertente. Porque são trocas que são naturais no início da alfabetização, mas que se perdurarem, precisa de alguma ajuda. Não pode passar do terceiro ano com esse tipo de troca. Aí tem alguma dificuldade aí que tem que ser investigada, tá? Repete o nome do quê? De qual, Ana? Da cartilha? Me põe aqui o que você quer que eu repita o nome, que aí eu te falo, porque eu vou falando aqui. Coleção Na Ponta da Língua, isso. Na Ponta da Língua, então tem FIFA Vaquinha Fantástica, que é do FV, tem Abelha Belinha, que é do P e B, tem o Crocodilo Tenebroso, que é o T e D, tem o Sonho de Xing, que é o CH com X e o GJ, que eles trocam o XG. E tem, agora faltou uma, Recanto Colorido, que é o C e o G.
Gente, sejam bem-vindos quem está entrando agora. Se vocês perceberem que essa live vai ser interessante para alguma amiga, professora, psicopedagoga, aperta o aviãozinho aí e vamos multiplicar essas trocas de conhecimento e de experiências. Porque aqui é o nosso lema do método PPX, eu divido com vocês e juntos a gente multiplica. Imaginou se cada um manda para 5 pessoas, quantas pessoas a gente vai ajudar aqui a sanar suas dúvidas sobre dificuldades de aprendizado. Deixa eu ver que tem mais pergunta aqui. O que você acha dos programas de incentivos a bebês? Eu acho que essas coisas de querer, sabe, ficar colocando a criança num patamar acima do que é necessário, eu não sou a favor. Eu sou a favor da gente estimular na brincadeira, no lúdico, canta musiquinha, faz essa coisa brincadeira, não precisa ter aquele momento do bebê, o bebê já está explorando o mundo, quando a gente coloca lá o chocalhinho para ele mexer, quando ele está brincando com os brinquedinhos dele, isso já é o máximo para ele, já está explorando, ele está explorando essa parte motora, visomotora, a linguagem, vamos cantar, vamos conversar com o bebê, vamos expor assim a diferentes cores. Eu não preciso mostrar uma cor e já ficar rosa, rosa. É no dia a dia. Nossa, vamos pegar a colherzinha rosa. Vamos colocar o rosa em cima do amarelo. Gente, na brincadeira, a criança já aprende. Eu não acho que precisa ter um programa de incentivo para isso. O programa já é o brincar, o viver com a criança, estar junto, incentivar, conversar. A criança que é estimulada, né, que ela vive numa casa que conversam, que lê histórias, a criança já folheia livros, ela vai aprendendo já sem precisar aquela coisa da cobrança. Ele já vai ter escola há tanto tempo, né? E a maioria já entra bebê na escola, já vai ter esse incentivo, sabe? Pega um lápis, vai riscar papel, vai fazer o movimento de preensão, de segurar, de explorar diferentes materiais. Eu acho isso fantástico. Estar presente, a criança já vai aprender por si só. A explorar o mundo já agora lógico, se eu coloco a criança no chiqueirinho, deixo o dia inteiro lá, sem uma mediação, ela até vai conseguir se desenvolver em algumas coisas, porque aí entra o Piaget, né? A criança em contato com o objeto, ela já aprende, ela já tem um aprendizado, ela já vai fazer alguma coisa de repetição, alguma descoberta. Mas aí entra o Vygotsky, que fala o quê? Que quanto mais o mediador estiver proporcionando esse desequilíbrio de hipóteses, estiver mediando a criança, ela vai aprender muito mais e muito mais rapidamente. Então, explorar junto, sabe? Jogos, quebra-cabeça, vai brincando com a criança que ela vai embora. Ela termina aprendendo já sozinha. Sozinha não, com a nossa auxílio. Como você fez para conseguir seus pacientes? Quando você percebeu que podia deixar a sala de aula de vez? Ótima pergunta. Isso a gente conversou bastante, né, com o pessoal do método PPX, do método Paula Furtado. Isso mesmo, Júlia, interação com o meio é tudo. Então, eu fui fazendo essa passagem aos poucos. Eu fui trabalhando em sala de aula e aí eu comecei a atender no outro período. Eu comecei a atender, alguns eu atendia na casa, comecei atendendo na casa, aí eu vi que eu já podia alugar minha salinha, e aí eu fui fazendo a propaganda boca a boca. Até por eu ser professora, eu já comecei a fazer a propaganda na própria escola, já falava, então eu atendia no outro período, os irmãos daqueles alunos que eu já atendi. É muito assim, a gente começa com 2 e quando a gente faz um trabalho bem feito e faz aquilo que a gente ama, que a gente busca fazer o nosso melhor, a gente corre atrás e aí o boca a boca vai acontecendo. Eu percebi que eu tinha muito medo de deixar a sala de aula por tudo que a gente vai
trabalhando e vão nos dizendo, né? Ah, mas olha, sala de aula, professor tem 2 férias por ano. Ah, mas você tem o fixo, você vai deixar o fixo pelo duvidoso. Então, tudo aquilo vai deixando a gente um pouco insegura. Aí tem a história de que eu estava grávida na época. Ah, mas você vai ter escola de graça até o 3º de ensino médio. Oi, Gabi, bem-vinda. Então, quando eu fui percebendo, Tatiana, percebi que eu podia ir, foi quando eu tive a licença maternidade. Eu saí da escola para ter meu filho e quando eu voltei eu já estava com muita vontade de seguir só o consultório. Eu já estava com o consultório meio período, mas eu percebia que se eu não ficasse assim o tempo inteiro no consultório, eu não botasse toda a minha energia naquilo, ele não ia caminhar sozinho. Então, quando eu tive o meu filho, eu já tinha 10 anos de escola. E como era uma escola particular, eu podia pedir 1 ano de afastamento sem receber, mas eu continuaria a funcionar. Então, eu pedi esse 1 ano e aí eu entrei com tudo no consultório. Aí eu fui trabalhar com as histórias, com tudo, e aí eu fui percebendo que o consultório foi crescendo, começou a vir muitos pacientes e aí eu consegui largar. Fiquei mais 1 ano assim de afastamento e aí eu pedi demissão. Eu percebi que eu estava mais feliz no consultório na época. Amanda, ai que bom, Gabi, seja bem-vinda. A Ana perguntou, criança com dificuldade na fala, mas não tem deficiência, nem a mãe entende o que ele fala. O que você indica? Começa a trabalhar com o quê? Eu acho que é muito estímulo, né? Porque às vezes a criança demora mais para falar mesmo. Se você fala que não tem nenhum tipo de deficiência, ela já deve ter passado por uma fono também, né? Então eu acho que é o estímulo mesmo. Muita história, conversar com a criança, orientar os pais, porque os pais vêm pra gente falar, ele não fala, mas também os pais não fazem ele falar, porque termina entendendo tudo que a criança se comunica por gesto. Então, para que ele vai falar se todo mundo entende só, sem ele se esforçar? Então, eu acho que tem que colocar muito claro isso. A criança fica, o quê? O que você quer? Né? Então, não vai falando, você quer a mamadeira? Você quer a chupeta? Sabe, deixar a criança falar e ir estimulando. Agora, se persistir, eu acho que é um trabalho com uma fono, seria assim, o ideal também, né, para ela. Vamos ver se eu pulei alguma aqui. Tá. Deixa eu ver aqui, gente. Meu filho se distrai com facilidade. Peraí, deixa eu pegar aqui que eu só vi o começo. Tem criança... Meu filho se distrai com facilidade. Como trabalhar a concentração? Bom, a concentração, gente, ela vai ter que ir aumentando aos poucos. Então, no consultório, o que eu faço? Para trabalhar a concentração, histórias, jogos, assim, é fantástico. Porque às vezes a criança tem a concentração naquilo que interessa e não tem para aquilo que requer mais esforço dele de ficar lá centrado. Então, quando eu vou começar, por exemplo, um jogo, eu começo com um jogo mais rapidinho. Eu sento, eu converso, olha, o jogo é assim, a gente vai jogar tal, começo, meio e fim. A gente tem que ir até o final, entendeu? Porque senão a criança vai até aquela parte que ela já se desencantou, ela quer parar. E é só quando ela vai superando a própria limitação da concentração que ela vai aumentando esse tempo de concentração. Então, ir aumentando aos poucos. Hoje eu dou um joguinho que é mais tranquilo, é mais rápido, é de 10 minutos. Eu vou aumentando esse tempo de concentração. Amanhã ela já consegue ficar concentrada 20 minutos, tanto no livro como no jogo. Então, a gente mediando e aumentando o grau de dificuldade, o grau que ele vai ter que ficar concentrado para ele poder ir aumentando esse tempo de concentração. Às vezes, os pais eles vêm com essa queixa para mim, mas muitas vezes eles estão exigindo da criança um tempo maior de concentração do que ele tem. Não adianta, às vezes, ficar tão parado assim, querer que a criança... Se eu vou contar uma história para uma criança pequena, uma criança mais agitada,
eu vou interagir com ela, eu vou fazer ela entrar, ela conversar, eu vou dando várias outras atividades assim, aumentando aos poucos. Uma coisa que eu faço muito com meus pacientes, que eles não têm esse tempo de concentração com história, eu faço alguma atividade arte terapêutica junto. Então, por exemplo, eu escolho uma história que eu quero trabalhar com ele, aí eu leio um parágrafo. E aí eu falo para ele, ó, vamos desenhar que se essa história tivesse uma cor, que cor que ela teria? Ele vai lá e faz um símbolo para aquela parte da história. Ou eu coloco a garrafinha de areia e cada parte da história ele escolhe uma cor de areia e vai pondo no funil e vai montando a garrafinha colorida. Ou vai montando, ou vai pegando a massinha e faz um símbolo para aquela parte da história. Porque aí ele vai prestar atenção na história, porque ele vai ter que representar de alguma maneira, mas aos poucos ele vai aumentando esse tempo de concentração. Então hoje eu fiz por parágrafo, amanhã eu vou fazer uma página inteira e ele vai representar, até uma hora que eu consigo contar o capítulo. E olha, gente, é impressionante como aumenta o tempo de concentração, porque ele vai interagindo e ele vai aprendendo a esperar e faz alguma atividade, então aquilo fica bem mais interativo quando ele está fazendo algo junto. Bem-vinda, Ruth, Bela, Roberto, saudades também, sejam bem-vindos. E estamos aqui, ó, hoje, para quem entrou agora, é uma live sobre dificuldades de aprendizado. Então podem mandar suas perguntas que eu vou respondendo, tá? Aqui tem algumas que já mandaram, eu tô lendo aos poucos. Tem crianças que não querem saber de brinquedos comprados, só coisas descartáveis, panelas, sapatos, o que fazer? Gente, eu acho fantástico. Essa criança é uma criança criativa, com certeza. Essa coisa dos brinquedos comprados, às vezes os pais falam, ele não quer brincar, ele não quer... A criança sozinha, às vezes, ela não vai explorar tudo que o brinquedo pode. Então eu quero montar quebra-cabeça com ele. Então, primeiro eu vou sentar, eu vou explorar o quebra-cabeça, a gente vai olhar a capa, a gente vai procurar juntos, eu vou dar dicas, o que a gente vai montar primeiro, a gente vai montar esse personagem, a gente vai montar a parte de fora, sabe? Primeiro interage com a criança sozinha, você e a criança, dá várias possibilidades, mostra o seu interesse por aquele brinquedo que ela também terá. Agora, isso não quer dizer que ela não pode brincar com as coisas descartáveis, com sapato, com panela e com pratinho de, sei lá, um pratinho descartável, um garfinho. Gente, o quanto que desenvolve a criatividade, a imaginação, a coordenação motora. Então, vamos mesclar. Pode ser os brinquedos comprados, mas esse estímulo que ela tá sozinha, buscando alguma coisa, criando um jogo, criando uma brincadeira, tá ótimo. Tem mais é que deixar e estimular para que tenha os dois lados também, né? Tanto do brinquedo comprado como daquele inventado, né? Que ele tá com a sucata ali e tá criando. Eu acho fantástico, eu ia ficar super feliz do meu filho explorar os dois lados. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Gente, pode ir mandando pergunta, hein? Eu tô lendo as que estão aqui, mas vamos... Ai, peraí que eu apertei no errado. Na sala de aula... Tá. Tem um aqui. Meu filho tem 9 anos e não decora tabuada. O que fazer? E também perguntou se é importante decorar tabuada. Gente, o primeiro processo que eu falo para as mães é entender a tabuada. Eu acho que as escolas agora com a linha socioconstrutivista, ela entendeu que não adianta só entrar com a tabuada, já decorar de cara. Ela tem que entender que 2 vezes 3 é o 3 mais o 3. Então, depois que eu fiz bastante disso, dela vivenciar, dela olhar no concreto, dela desenhar e ela literalmente entender que a multiplicação é uma forma de adição. Toda vez que eu falo 6 vezes 5, na verdade eu estou falando
5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. Na verdade, eu estou fazendo várias vezes a soma do 5. Depois que ela entendeu isso, é sim para decorar a tabuada. Porque olha só, a criança, cada vez que vai fazer uma conta 235 vezes 26, imagina essa criança toda vez ficar contando no dedo ou tentando descobrir de outra maneira. Então, é sim, a tabuada, decorar a tabuada vai facilitar essa criança fazer expressões, fazer contas de dividir, de vezes. Então, vai facilitar a vida dela na hora do problema, né? Então, depois fração. Eu vejo assim, as crianças quando não sabem a tabuada é muito complicado quando a matemática começa a tomar um outro volume. Agora, existem maneiras de decorar a tabuada, né? Se a criança tem uma descalculia, aí já é mais complicado, elas têm uma dificuldade muito grande. O que eu faço com essas crianças? Eu decoro com elas no consultório, na brincadeira, eu decoro os resultados. Às vezes eu pego uma bola e eu fico assim, 6, 12, 18, 24, então eles vão jogando a bola e a gente só vai falando o resultado. Porque se a criança não consegue decorar ou fazer aquele salteado, pelo menos ele vai ter o recurso de colocar os resultados do lado e ter algum recurso de usar na hora que ele for fazer a conta, o exercício, o problema. Agora, tem um jogo que eu fiz que foi baseado numa brincadeira que eu inventei em consultório e aí eu fiz esse jogo que chama Aprendendo a Tabuada Brincando, que é da Algazarra Brinquedos. O que eu fiz? Eu fiz a troca decimal das tabuadas, então tem unidade, dezena, centena e tem um troféu que é a letra M, que é o do milhar. Então, cada um tem uma roleta. E aí a gente joga, eu falo assim, ó, a gente vai hoje estudar a tabuada do 6. Então a gente pensa 6 vezes, aí joga na roleta, 6, 36. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar 3 dezenas e 6 unidades. Aí 6 vezes 8, 48, pega lá. O que acontece nessa brincadeira? Eles começam a perceber que eles estão decorando, porque eles já estão, aí sai várias vezes, 6 vezes 9, 54, 6 vezes 9, 54. No final, eles já estão falando 54 direto. E quando eles estão fazendo as trocas decimais, ele também percebe que a parte da conservação, né, que eu estou fazendo a troca, na verdade o empresta 1 ou desce 1, na verdade é a dezena que está sendo trocada ou a centena. Então existem muitas maneiras gostosas da gente, eu faço às vezes futebol também, falando só os resultados, então tem maneiras bem divertidas. Como identificar uma criança com descalculia? Então, ela tem muita dificuldade com problemas, com descobrir o tipo de conta, de pensar logicamente, mas é uma dificuldade assim muito grande mesmo. Em fazer contas, ela não conserva. Então, eu tenho uma criança no consultório com descalculia e a conservação para eles é muito difícil. Então, já tentei explicar várias vezes assim, ela vai fazer 5 mais 5, ela conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá, isso é não ter a conservação, mas é muito forte, né, nesse tipo de criança. Então, mesmo eu falo assim, olha, 5, aqui você já sabe que tem 5 dedos, então não vamos contar esses dedos. 5, vamos partir do outro. Até para conservar que o próximo é o 6, é muito difícil. Então, ela tem dificuldades com tudo que envolva números, contas e problemas. Tem um videozinho aqui, ó, e tem no meu canal também, que eu falo da descalculia, assim, bastante, que eu coloco alguns exemplos e coloco algumas dicas de atividades. Mas, assim, é uma dificuldade muito grande na área de matemática. Muitas vezes, a gente só tem que ficar ligada. A criança vai mal na matemática, mas ela tem uma lógica muito boa. A gente percebe em outros. Nossa, igual a minha filha. Então fica ligada, porque aí vai ter que trabalhar bastante essa coisa da conservação, da classificação, da seriação, para ela ir embora. O que eu ia falar é que às vezes a criança vai mal na matemática, mas porque ela não interpreta. Ela às vezes, em outras situações, dá para perceber que tem uma lógica muito boa.
mas que ela não sabe interpretar aquilo que está sendo pedido. Então, em situações informais, ela vai super bem. Quando a gente coloca lá na situação com cara de escola, ela vai mal, porque já está até bloqueada daquela situação. É possível alfabetizar um autista no primeiro ano? É possível, já vi acontecer. Tem que ver também o grau, como essa criança é estimulada, mas eu já vi criança autista ser alfabetizada no primeiro ano, com muito estímulo, mas vai de caso para caso, mas sempre é possível. Muito jogo, muita brincadeira, muita atividade, tem que ser essa coisa concreta, assim, muito grande, né? E como já vi alguns sendo alfabetizados sozinho, então tem todos os tipos de possibilidades aí, e dependendo do grau de dificuldade, né, de cada criança. Mas quando a gente consegue acessar essa criança de uma maneira do interesse dele, o interesse que vem, e estimulando bastante essa coisa de ter um mundo bem letrado assim em volta dele, né? Ele perceber esse mundo alfabetizador, a coisa fica mais. A mãe não aceita a dificuldade do filho, é bem complicado isso. Muitas vezes em consultório tem pai que chega lá e fala, olha, ele tem diagnóstico de Asperger, mas eu não concordo e eu não quero tratar como. Mas o que eu falo muito no consultório, que o meu objetivo é mais você trabalhar do que dar o rótulo, né? Principalmente quando eles estão na negação, é muito difícil. Então é muito mais fácil você ir trabalhando a criança e fazendo ela vencer essas dificuldades, e uma hora ela vai entender que aquilo de saber o que a criança tem só facilita, porque ela vai ter mais direitos, as pessoas vão saber mais como lidar com elas, então é bem complicado. E a criança, assim, como tem diferentes graus, né, a pessoa às vezes não aceita, né, num autismo leve, assim, que tem um autismo, né, então fica na negação. Quando elas encaram e percebem o que tem e que pode ser trabalhado e que dá para ser trabalhado, aí a criança vai embora, né? Porque fica até esse bloqueio para a própria criança, né? De saber que tem uma dificuldade. Eu tive um paciente que falou para a mãe que ele achava que ele era. Porque ele foi pesquisando, ele assistiu uma série que falava de um autista. Era um autista mais severo nessa série que ele assistiu. Mas ele se identificou e aí ele foi buscar na internet. Ele tem 8 anos. Ele foi buscar na internet o que era e ele chegou para a mãe e falou para a mãe que ele achava que ele tinha. E aí ela foi o caminho totalmente inverso. Ela levou para o psiquiatra e ele tinha mesmo um autismo. Ele se percebeu muito nessa parte social, né? Ele se reconheceu em tudo e ele falando comigo, uma clareza, aquele menino, né? Principalmente quando são os de alta funcionalidade, né? Eles vão atrás, eles pesquisam, eles têm aquela sede do aprender, do saber, e tem bastante foco, é meio que nem o TDAH, né? Um hiperfoco naquilo que interessa. É lógico que eu estou falando de diferentes graus, mas dá pra gente ir colocando aos poucos, assim. Às vezes a mãe fica na negação do TDAH, quando eu falo no consultório também. Então eu vou falando, aos poucos eu vou falando, essa dificuldade de atenção, esse déficit que ele tem no atencional. Eu vou incorporando um pouco os temas até uma hora que ela entende aonde eu quero chegar, porque eu falo, às vezes está na negação, não adianta você mandar para o psiquiatra mesmo falando, e às vezes quando está na negação é difícil. Então é mais fácil você ir trabalhando, às vezes você fazendo essa criança crescer, vencer dificuldades, e você tratando o déficit, mesmo sem ter às vezes o diagnóstico do déficit, mas tratando, a criança vai melhorando. Eu tive uma criança que eu estou tratando há 2 anos, esse ano que ela foi, que a mãe concordou em levar no neurologista e fazer
o neuropsicológico. E foi muito bacana, porque quando ela veio para mim, deu TDAH agora na testagem e deu com uma dislexia leve. E eu sabia que ela tinha os dois. Só que eu fui tratando essa dislexia, gente, fazendo a reorganização. Quando ela veio para mim, essa dislexia, principalmente nessa parte das letras, era severa, ela tinha muitas trocas. Quando eu fiz o teste das pseudopalavras, era uma coisa absurda. Então eu fico pensando, se ela tivesse feito há 2 anos, não seria essa dislexia leve, né? Porque ela foi uma criança que ela tem 9 anos, está desde os 7, foi lá bem início de alfabetização. Ela foi tão trabalhada que ela teve essas melhoras. Então é muito engraçado, se você fizer o teste de novo das trocas das letras, é lógico que a dislexia não cura, né? Então é para a vida inteira, é um distúrbio realmente, mas dá para a gente trabalhar as dificuldades da dislexia, a ponto de não perceber. Eu tive uma paciente que, nossa, foi uma coisa assim, eu trabalhei com ela uns 4 anos, assim, mas depois você não via nenhuma dificuldade na leitura escrita, na interpretação. Foi uma criança que começou a ler demais, então isso foi assim muito bom para ela, né? E se ela não tivesse sido trabalhada desde cedo, talvez não fosse que nem o disléxico adulto, que quando você encontra em consultório, né, que às vezes quando o filho é diagnosticado, o pai se reconhece, e que ele fala, não consigo ler um livro, eu nunca li um livro na vida inteiro, tal, então vai aprendendo por outras maneiras, mas não através desse tipo de... Tá, deixa eu ver aqui a outra pergunta. Quando a criança não quer jogar, como convencer? Troca de dinâmica? Boa pergunta. Não, eu acho assim, a criança é muito difícil ela não querer jogar. Às vezes as mães na anamnese, elas falam para mim que a criança não gosta de jogar. Mas quando elas entram na minha sala, vem aqueles armário com, hoje em dia eu tenho uns 300 jogos catalogados. Que eles olham aquilo, que a gente começa a incentivar, olha, tem um aqui que todo mundo adora, e começa a pegar, você senta no chão, joga com a criança, dificilmente a criança não joga. Principalmente se for uma casa que os pais também joguem, que seja aquele momento de união da família, de brincadeira, né? Eles terminam gostando, é difícil, não encontro nenhuma criança que fale para mim, eu não gosto de jogar. Eu estou há 28 anos em consultório, hein? Não tive nenhuma que falasse assim. Eles podem não gostar de algum tipo determinado de jogo, mas não que eles não vão gostar de nada. Algumas vezes, quando eles têm muita dificuldade na leitura ou no raciocínio lógico, você pega um jogo que tem dinheiro, que tem troca, alguns percebem, né, que eles, sei lá, um jogo de charada, eu vou colocar, eles falam, vai ter que ler? E eu já começo, não, eu leio uma, você lê outra. A criança, quando está tão envolvida, sendo desafiada, tem horas que eles começam a ler todas as charadas, começam a ler as pistas. Então, é um momento que, como tem o desafio, eles não percebem que estão sendo trabalhados. Então, pode, como você colocou, muda a atividade? Pode ser naquele dia, mas eu acho que vale a pena insistir, porque é uma forma de aprendizado assim que não tem outra igual. Porque trabalha essa parte atencional, trabalha a regra, trabalha limite, trabalha a ansiedade de saber esperar a própria vez. Então tem assim muitas coisas numa mesma atividade que é trabalhada e que vale muito a pena. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. Não, peraí. Peraí. Tá. Tem aqui uma professora que falou que ela está começando a atender no consultório, que ela é psicopedagoga também, mas que ela tem muito, ela usou o termo incorporado a professora nela, e que muitas vezes ela se vê dando aula particular, se isso tem problema. Bom, eu acho assim, desde que você, junto com o conteúdo, você esteja trabalhando as habilidades, porque qual é a função do psicopedagogo? É a gente trabalhar
preparar a criança para aprender sozinha. Então não adianta eu só ficar trabalhando ali a parte você tem que aprender a conta de vezes, de dividir, mas eu não ensino, eu não trabalho a conservação para ela fazer essa conta sozinha. Então muitas vezes, aliás, todos os meus jogos eu fui incorporando o conteúdo junto. Então eu tenho jogo de gramática, jogo de tabuada, mas que eu tenho a noção do que aquele jogo trabalha em termos de habilidades cognitivas além do conteúdo. Então é só ficar de olho se naquela atividade eu fiz um diagnóstico antes, eu diagnostiquei a criança tem problema de leitura e interpretação, ou a criança tem problema de classificação, ou tem problema perceptivo motor, eu vou incorporando isso na minha sessão. Agora, muitas vezes eles chegam lá, nossa, eu tenho prova de português amanhã, de gramática, eu não sei isso. Você vai o quê? Ignorar a criança que está lá? Você vai trabalhar de uma maneira diferente, mas você vai trabalhar, né? Então, ele vai saber o que é substantivo. Eu vou tirando dele, eu vou fazendo ele classificar as palavras para descobrir o que é substantivo, para descobrir o que é adjetivo. A gente trabalha de uma maneira diferenciada, mas o professor, eu acho que esse jogo de cintura do psicopedagogo que veio da sala de aula é muito bacana, porque a gente tem uma vivência e a gente dá umas dicas, a gente sabe a matéria que está sendo trabalhada, como ela é trabalhada, então isso já é um ganho muito grande, a gente já está anos-luz na frente ali quando a gente lidou com a sala de aula. Agora não pode virar só aula particular, senão você é uma professora particular, você não é uma psicopedagoga. Então, a gente vai aprendendo a ter esse olhar de trabalhar as habilidades cognitivas, de trabalhar o conteúdo tudo junto. Então, por isso que quando eu fiz os jogos foi exatamente assim. Tá bom, a gente vai brincar de cara a cara que trabalha a conservação, mas junto a gente já vai trabalhar a gramática, a ortografia, vai fazer a outra que vai trabalhar a lógica, vai trabalhar, vou decorar a tabuada, mas eu também vou trabalhar as trocas decimais, que é outra habilidade importante na classificação, conservação. Então, se a gente tiver claro aquilo que tem que ser trabalhado, então quando a gente faz o diagnóstico e percebe o que tem que ser trabalhado, a gente só vai incorporando. Aí, tá bom, eu trabalhei o jogo hoje que trabalha a conservação, e agora eu vou trabalhar com ele que ele precisa, porque esses gaps de conteúdo também precisam ser trabalhados no consultório, né? Não adianta eu querer que ele classifique, saiba classificar orações, se ele não sabe nem o que é alguma coisa básica em termos de gramática, de ortografia, de concordância. Então dá para juntar os dois. Eu acho que quando a gente está preocupada é porque está caminhando mais para aula particular do que para a psicopedagogia. Então fica claro isso. Se você está trabalhando em cima das dificuldades que você percebeu no seu diagnóstico psicopedagógico, aliás, gente, para as psicopedagogas tem 4 aulas lá no meu canal no YouTube, que eu dei dicas preciosas de diagnóstico psicopedagógico, mas que dá para usar também em sala de aula. E eu peguei assim, tem uma só de linguagem, de avaliação de linguagem, tem uma de avaliação de lógica matemática, super dicas. Ai, que bom, você já viu, né, Ayla? E agora, semana que vem, vai ser sobre a parte emocional também, de como avaliar a criança no diagnóstico psicopedagógico. Eu vou dar dicas de dinâmicas e de histórias para serem usadas no diagnóstico, para a gente já perceber como que está essa criança no meio dessas dificuldades emocionalmente, como ela está em casa. Então, são dicas muito bacanas, porque assim... É o melhor que eu juntei nesses 28 anos de prática, né? Então, sempre com histórias, é claro, que é o meu carro-chefe, mas em cima das histórias, depois a gente vai ter a segunda parte do método PPX, vai ser só sobre isso, onde eu vou colocar as histórias para trabalhar toda essa parte de gramática, de ortografia e as habilidades cognitivas, porque no método Paula Furtado, nesse primeiro curso, eu estou falando das habilidades socioemocionais, e depois a gente vai juntar tudo e aí vai ficar o método Paula Furtado completo, né? A gente
colocando as habilidades socioemocionais e as habilidades cognitivas. Porque é importantíssimo. Por que eu comecei pelas habilidades socioemocionais? Porque se a criança não está bem e equilibrada emocionalmente, não adianta, ela não aprende. A gente, se não está bem, a gente não aprende, ou a gente não ensina também com todo o nosso empenho, né? Então, com as histórias e com as dinâmicas que eu faço lá com a arte terapia, a gente proporciona esse bem-estar, esse equilíbrio emocional para que eu possa aprender. Então, eu achei muito mais importante a gente começar por essas habilidades socioemocionais, depois a gente partir para as cognitivas. Mas, aos poucos, a gente vai colocando lá eu já estou dando as dicas das cognitivas, porque aí já fica bem completo. Gente, se vocês perceberem que essa live vai servir para alguém, para algum psicopedagogo, para professor, pega o aviãozinho, já manda para ela, eu vou deixar gravado. E outro recado que eu dei lá no começo da live, quem não escutou, lá no meu feed está tendo um sorteio do lançamento da coleção BMCare, que chama Melhores Amigas para Sempre, que fala sobre inveja e ciúmes, e vem autografado por quem? Pelo Maurício de Souza e por mim. E aí vai lá e se inscreve, porque o sorteio vai ser dia 30, hein? Tem um aluno com baixa autoestima. Tento ajudá-lo, mas acredito que isso vem de casa e prejudica no aprendizado dele. Exatamente. Se a criança tem, principalmente quando ela tem dificuldade de aprendizado, eles chegam com uma autoestima baixa. E aí o que a gente tem que fazer? História, gente. A história vai trabalhar, vai mostrar que ele tem uma dificuldade que pode ser vencida, que sabe, o problema dele tem solução, que ele pode superar. Então tem muitas histórias assim que trabalham esse olhar, esse autoconhecimento. Lá no método eu coloquei, para vocês terem ideia, eu pus um módulo só disso, só de autoconhecimento e autoestima e autocuidado. Então esse módulo é recheado de histórias, de dinâmicas, porque essa criança tem que se conhecer. E ela tem que perceber que não existe, porque a criança chega lá e fala que é burra, que não aprende, que o amiguinho que é inteligente é aquele que aprende matemática. E aí eu faço toda uma dinâmica com eles de mostrar todos os tipos de inteligência, para mostrar que todo mundo é inteligente. Tem algumas que eu tenho mais facilidade, outras que eu tenho menos facilidade. Eu brinco com eles, eu falo, gente, se pegar minha inteligência musical, tá lá no fim. Então eu não sou inteligente no musical, porque eu não tenho ritmo, eu sou desafinada, eu não consigo cantar uma música no ritmo certo. Então eu começo a mostrar, não aprendo música com facilidade, então nisso não é fácil para mim. Mas, em compensação, na linguística, eu gosto de ler, eu interpreto bem, eu escrevo livros. Então, a gente vai mostrando para eles que eles têm também algumas potencialidades aí que podem ser trabalhadas. Mas as histórias funcionam de uma maneira, uma criança que está com a baixa estima e que a gente já começa a fortalecer inconscientemente através da simbologia das histórias, ela vai responder muito mais rapidamente e vai se sentir fortalecido para poder aprender. Gente, vai cair a live e mais um recado, quem ainda não se inscreveu no canal, gente, corre lá que toda semana tem aula nova, toda terça-feira eu posto uma aula com alguma dica de habilidade cognitiva, de histórias, de habilidades socioemocionais, de contação de história, tem de tudo. Então, toda semana tem novidade. Então, quem não se inscreveu, se inscreve lá, Paula Furtado, psicopedagoga, aperta o sininho para receber as notificações. E aí, toda semana você vai ver que tem live, você vai receber todas as novidades. Quem gostou, dá um coração aí, bota um curtir para eu saber que vocês estão interagindo. Se
Se tiver dúvida, gente, coloca na live que eu vou deixar gravada. Eu que agradeço, Ayla. Vou deixar, pode deixar, Júlia. Eu vou deixar gravada. Por enquanto eu tô deixando todas as lives gravadas. Aproveita e já compartilhe com os amigos. E até semana que vem, tá bom? Beijo para todos. E mandem suas perguntas para semana que vem.